Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de conhecimentos gerais aqui no curso de Biblioteconomia da Chapecó. Eu sou a professora Jéssica e estarei aqui com vocês hoje mediando a palestra Formação Continuada, Caminhos e Escolhas com a professora Fernanda de Sales. A professora Fernanda trabalha na UDESC, que é a nossa universidade estadual aqui de Santa Catarina, e é a primeira vez que ela participa, né, aqui na Semana de Conhecimentos Gerais, para que a gente possa trocar uma ideia com ela, né, aprofundar os nossos conhecimentos sobre a formação continuada, né, já que nós estamos falando sobre conhecer para crescer. Acho que é uma boa temática, né, para quem está em formação e visando, né, a partir das nossas escolhas dentro da biblioteconomia, quais serão os caminhos trilhados, né, e quais habilidades também nós podemos adquirir no decorrer do processo, conversando e conhecendo com outras pessoas, né? Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Vou deixar você se apresentar e no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente pode, vou fazendo algumas interferências, alguns questionamentos, né, a partir da sua fala, para que a gente possa explorar com os nossos alunos, a partir das suas vivências, né, esses caminhos. Tá bom, muito obrigada. Oi, pessoal, para mim é um prazer poder falar com vocês, com os alunos da Chapecó. Eu acompanho um pouco o trabalho que é feito, né, na Chapecó, no curso de Biblioteconomia. Eu acho que é um trabalho feito com muita competência, então para mim é um prazer poder dividir um pouquinho, né, da minha história e da minha caminhada com vocês. Quando a professora Jéssica me convidou, né, para participar dessa semana de formação, nós conversamos, alinhamos algumas coisas, e aí eu penso que para falar de formação continuada, eu acho que eu me organizaria melhor falando, montando uma espécie de uma linha cronológica desde a minha graduação, passando pela pós-graduação, mestrado, doutorado, falando um pouco de como é que as oportunidades de trabalho na área foram aparecendo ao longo dessa caminhada, né? E, enfim, né, fico à disposição também da professora Jéssica para me interromper quando quiser, não é um monólogo, né, aqui vai ser realmente um bate-papo, tá certo? Se precisar que a gente enfatize algo que seja mais específico para os alunos, Jéssica, você fica à vontade, tá bem? Mas como a Jéssica falou, eu trabalho na UDESC, na verdade a minha história com a UDESC, ela começa lá em 1994, quando eu entro no curso de biblioteconomia, né? Eu fui aluna de um curso que era um curso que atendia ao currículo mínimo lá de 1982. Se vocês estudarem um pouco a história do ensino da biblioteconomia, vocês vão se lembrar disso, né? Então, eu fui formada bibliotecária numa outra realidade, claro que num tempo e num espaço, né, diferente no final do século passado, né, mas com a UDESC a minha história começa em 1994. Eu fiz lá a minha formação inicial, depois a final, que eu fiz o doutorado lá, né, mas como professora, eu estou na UDESC desde 2003, primeiro como professora substituta, e depois em 2006, aí sim, fazendo um concurso e me efetivando, né? Então, a minha história com a UDESC tem aí uns 17 anos enquanto docente, né? E é um grande prazer ser professora desta área na qual eu acredito muito. Né? Mas que eu chegasse nesses 17 anos de história como professora na UDESC, eu trilhei alguns caminhos, né? Alguns que foram umas escolhas muito conscientes, outros caminhos que não foram escolhas muito conscientes assim, foram oportunidades que foram surgindo, né, ao longo do caminho, e que daí a gente vai aprendendo a olhar para as oportunidades, né? Mas, enfim, como eu falei para vocês, então eu começo a minha história com a biblioteconomia em 1994 como aluna, né, do curso de biblioteconomia da UDESC. A biblioteconomia não foi exatamente a minha primeira opção. Eu havia feito um vestibular antes, na época não havia Enem. Eu havia feito um primeiro vestibular a jornalismo,
né? E aí não passei na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, na UDESC, existe aquele vestibular de inverno, né? Aí, no inverno, então, eu fui fazer esse outro vestibular, que eu fiquei um pouco em dúvida entre biblioteconomia e pedagogia, né? E vocês vão saber depois que essas duas áreas se cruzam de novo na minha história, né? Mais tarde. Acabei optando pela biblioteconomia, passei. E aí fui fazer o curso, saber exatamente o que ele era, né? Fui me apaixonando por ele, né? Logo de cara. Mas era um curso diferente da biblioteconomia que a gente conhece hoje, que a gente tenta, né, mostrar para os alunos de biblioteconomia e para a sociedade. Era um curso que tinha uma vertente técnica bastante importante, né? E em função dele estar um curso desenhado em cima de um currículo mínimo que era uma proposta nacional, né? Que tinha um pouco essa pegada, né, técnica, e que depois a gente vai percebendo outras nuances, né, na biblioteconomia. Mas uma das coisas que eu gosto de falar muito a respeito dessa minha formação, são duas coisas, na verdade. Primeiro, fazer um curso superior, ele não é fácil, né? A gente às vezes tem que abrir mão de uma série de coisas, a gente às vezes pensa em, será que eu estou no caminho certo? Onde é que isso vai me levar, né? Então, o que eu quero dizer já de início para vocês, calma, tá? Que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer na hora, mas que a gente às vezes venha coberto de dúvidas, né? Principalmente quando a gente está fazendo um curso universitário, ele não tem uma compreensão social, tanto quanto, por exemplo, se você fala que está fazendo engenharia elétrica, se você fala que está fazendo odontologia, né, pedagogia, a sociedade, de certa forma, tem uma compreensão, né, do que significa, ou pelo menos em que campo do conhecimento você está transitando, né? Com a biblioteconomia, a gente sabe que isso não acontece exatamente, né? Então, a gente sempre tem, e eu acho que isso acaba sendo, dependendo do jeito, do lado que a gente olha, né? Acaba sendo uma coisa bacana no sentido de você sempre ter que se ressignificar ou ressignificar a biblioteconomia, inclusive para você poder explicar, às vezes, para um parente, para o primo, para o colega, para a melhor amiga, né? Sobre o que é a biblioteconomia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, há 17 anos eu estou ressignificando ela dentro da minha carreira docente, né? Então isso nunca acaba, né? Então esse é um marco para mim, eu acho que isso acontece talvez não só na biblioteconomia, acredito que aconteça no caminho, né, do ensino superior. Agora tem uma questão que ela era mais assim, macro, eu diria, mais social, algo que estava acontecendo aí no cenário exterior, é que estou fazendo o curso de biblioteconomia quando a internet chega no Brasil. Então, ali, nos altos dos meus 20 anos, né, eu nunca tinha entendido, vivi 20 anos sem internet, né, porque ela simplesmente não existia, né. E aí a gente, como toda, assim, a primeira vez que a gente enxerga, que a gente tem contato com alguma coisa, é sempre um susto, né? O que é isso? Que desconhecido é esse? O que ele me traz de bom ou de ruim? Então, o clássico, a sua profissão está fadada à morte, eu ouvi várias vezes, né? Porque agora a gente tem um negócio chamado internet que conecta computadores do mundo inteiro e que traz informação. Então, o que você vai fazer numa biblioteca, né? E assim, entre os profissionais com quem eu transitava ali fazendo os estágios, tal, havia um grande medo, né? Havia um grande medo, assim, será que é isso mesmo, né? E é claro que isso já está consolidado, a gente sabe que a internet hoje ela é uma grande aliada, uma grande ferramenta, né, que a gente tem para a gente poder, inclusive num momento como esse, estar aqui conversando, né, com vocês. Mas esse eu acho que foi o grande marco, assim, é claro que na época eu não tive essa consciência, né, do que é que essa chegada desse negócio chamado internet, claro que isso mudou muitas vidas, né, mudou muitas áreas do conhecimento, mas assim, depois, já trabalhando na área que eu fui entendendo, eu começava a pensar, meu Deus, como é que, quando um usuário chegava para fazer uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, eu disse, gente, como é que esses bibliotecários trabalhavam há 10, 5, 2 anos atrás sem essa ferramenta, né?
Então, com o tempo, né, com o passar do tempo, eu fui tomando consciência, assim, da importância disso também para a nossa área, né. Bom, eu me formo em 98, bacharel, né, em biblioteconomia, e no curso da UDESC, na época, havia não habilitação, mas haviam duas formas de saída, tá? Então, quando a gente chegava ali na sexta fase, na quinta, na sexta fase, a gente escolhia se a gente queria ter ênfase em biblioteca pública e escolar ou ênfase em bibliotecas especializadas e universitárias. Porque dependendo dessa escolha, a gente ia se matricular em disciplinas específicas, né? E, assim, é uma questão bem interessante essa, porque essa foi uma escolha que eu fiz e mal sabia que depois eu ia percorrer um caminho bem diferente. Eu escolhi fazer as disciplinas das bibliotecas universitárias e especializadas, né? Bom, me formo, fico um tempo sem conseguir trabalhar na área tal, mas o meu primeiro emprego na área tem uma relação, acho que é por isso que eu gosto muito da UNO Chapecó, assim, que eu tenho um pezinho, se não na UNO Chapecó, mas na UNOESC, né, uma instituição que vocês devem conhecer essa história melhor que eu, era uma instituição que ela cobria, né, todo o oeste, a UNO Chapecó, antes de ser UNOESC, eu não sei se eu estou simplificando essa transição, né, mas ela era UNOESC, ou seja, a UNOESC de Chapecó pertencia ao mesmo grupo da universidade onde eu fui trabalhar em Videira, lá em 2000. Era um único grupo mesmo, Fernanda. Era uma universidade toda, por não ter o ensino superior no estado de no interior do estado, né? Então, várias faculdades pequenas, elas se reuniram para juntar essa força para se tornar universidade, né? Então, E faziam parte do sistema CAF, né? Isso, também. Eu não me recordo muito bem se foi 2002, ou se foi, mas, enfim, o período que acabou se separando as duas instituições em que virou no UESC e o Chapecó, né? Isso. Eu trabalho na UNOESC até maio de 2002. Então ainda era UNOESC, mas foi logo em seguida. Talvez ainda no ano de 2002 é que tenha havido a divisão, e aí a UNO Chapecó passa a ser UNO Chapecó, né? Mas enquanto bibliotecária da UNOESC, nesse ano e pouquinho, eu trabalhei 1 ano e acho que 3 ou 4 meses na UNOESC. Foi, assim, uma experiência muito intensa, porque acho que a primeira experiência profissional é sempre intensa, né? Foi também a primeira vez que eu precisei sair da casa da minha família, né? Então teve uma experiência pessoal também muito intensa, né? Nem sempre essas experiências elas são tão positivas, né? Mas eu vou trabalhar muito feliz, assim, sabe? Muito segura de ter escolhido a área, né, correta, assim, aquilo que de fato me realizava. E aí eu começo a fazer um trabalho, na época tinha um bibliotecário, eu fui contratada pela UNOESC para fazer um trabalho, especialmente junto com um colégio de aplicação, que a UNOESC de Videira mantinha, no próprio campus, né? E aí eu já começo, poxa, mas eu estava toda feliz, porque tinha feito lá a escolha da ênfase em biblioteca universitária, sou contratada por uma biblioteca universitária, mas para trabalhar com escola, como é que é isso, né? E foi muito legal. Eu vou agora te interromper, porque eu fiz algumas anotações, e é interessante, assim, como na sua fala, né, você vem trazendo a sua experiência, muitas questões, né, que você foi vivenciando, mas que estão, acho, bem atreladas às questões que enquanto estudante, né, os nossos alunos vão passar, e o quanto essas questões de oportunidades de trabalho, né, a forma como elas foram aparecendo. Eu achei interessante que você disse que algumas escolhas são conscientes. Então, a gente tem aquele propósito, né, aquele desejo de atuar naquela área, mas muitas dessas escolhas, elas aparecem também, né, ou elas surgem como um desafio. Então, acho que isso retrata bem, né, o quanto recém-formados, a gente chega no mercado de trabalho, a gente tem que responder esses anseios que as pessoas querem saber o que faz um bibliotecário. Eu, todo dia que eu entro no Uber,
e que ele pergunta o que eu faço, onde eu trabalho, e eu falo que eu falo na biblioteconomia, eu preciso explicar o que é biblioteconomia, assim, é muito engraçado. E aí me percebo o quanto era diferente quando eu falava enquanto aluna, em que eu tinha vários receios, que a gente fica muitas vezes sem como explicar esse universo todo, né? E agora, com uma outra maturidade sobre esse cenário, né? O quanto compartilhar é diferente, né? E as pessoas, elas, nossa, você gosta mesmo do que você faz, elas me dizem. Dá para ver o brilho no olhar e tal. E eu acho que é isso que a gente tem que carregar, sabe? Deixa eu ver aqui que tem. Você está me ouvindo bem ou está com alguma interferência? Tô ouvindo. Tá certo? Uma boa. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente vai compartilhando, vendo que outras pessoas também passam por isso, e que é super normal, né? Como a gente vai se redescobrindo. Então, às vezes, a gente escolhe alguns caminhos, mas alguns caminhos nos escolhem também, né? Então, esse desafio que eu na biblioteca universitária e profissionalmente eu tive que propor esse desafio de trabalhar com uma escolar, né? Então, até anotei aqui porque eu achei que é de uma valiosidade muito grande, né? A gente refletir na nossa vida, enquanto profissional, também sobre esses caminhos que vão aparecendo, né? O que o universo, né? Vou jogar para o universo agora quer nos mostrar, né? Que habilidades, né? O que a gente faz quando chega no ambiente, né? E surgem esses desafios de trabalhar com algumas áreas que até podem ser inseguranças nossas, né? Alguns receios que a gente não gostaria de trabalhar, mas perante esse desafio. Então, acho que isso está atrelado à formação continuada e à forma como a gente olha para esses desafios, né? Não, é isso mesmo. E não houve assim uma decepção, né? Bom, já estou aqui, vamos lá. E foi um grande desafio, de fato, porque era uma biblioteca só, um prédio só. Então, assim, ó, as crianças, elas circulavam entre estantes com livros de direito, de código civil, sabe? E lá no meio, assim, tinha uma estantezinha um pouquinho mais coloridinha, com aquilo que era destinado a elas. Então, foi realmente um grande desafio. Eu tive muito apoio desse bibliotecário que já trabalhava lá no começo, assim, e eu acho que ele não tinha muito o perfil de lidar com crianças, biblioteca escolar, então acho que ele me apoiou muito porque ele também queria que desse certo, assim, sabe? E deu certo durante um bom tempo. Lá eu aprendi assim, aquilo que o estágio, muitas vezes, a gente faz estágio, a gente se sente muito segura quando faz estágio, porque a gente tem um profissional perto, a gente tem um professor para quem a gente pode tirar, né? Pode perguntar alguma coisa quando tem dúvida. E ali eu percebi que agora era comigo, né? Agora é com você. E aí a gente vai conhecendo as limitações, a gente vai conhecendo as potencialidades que a gente tem, né? Então essa minha primeira experiência profissional foi muito legal. Teve muitos assim percursos difíceis pessoais, assim, de estar longe da família, né? De estar longe da cidade, longe de casa, mas de um crescimento, de uma experiência profissional, que são coisas que eu carrego comigo até hoje, né? E aí, depois de um ano e pouco, na verdade, eu falei dessa questão da distância, tal, que foi o que acabou também me trazendo de volta para Florianópolis. Porque eu estava finalizando, nessa altura, eu já estava fazendo um curso de especialização, porque antes de passar para o mestrado, eu fiz um curso de especialização em Direitos Humanos e Cidadania. Né? Aí cheguei lá, fui estudar bibliotecária no meio de um monte de advogado. Eles não entendiam direito o que eu estava fazendo lá. O que essa maluca está fazendo aqui? E, na verdade, eu tinha já uma tendência a pensar a biblioteconomia como algo que não dá para a gente separar daquilo que é sociedade. Hoje em dia a gente fala muito em biblioteconomia social, né? Na verdade, para mim, a biblioteconomia ela é, acima de tudo, social. E aí, então, eu fui fazer esse curso, aí lá na monografia eu trabalhei, ainda não estava, né, quer dizer, eu já estava tomada por esse lado mais social da biblioteconomia, tendo trabalhado com as crianças na biblioteca escolar. E aí, lá na especialização, eu decidi explorar um pouco a questão da biblioteca pública. Então, já que eu estou no curso de Direitos Humanos e Cidadania, qual é a relação da informação, da biblioteca pública e do desenvolvimento dos cidadãos, né? E aí foi uma experiência muito legal, porque no meu curso
eu não tinha tido, né, naquele currículo, a gente não tinha TCC. Na época, o que a gente tinha era um estágio, que nos preparava muito bem para a prática, né? E foi muito legal, porque fazendo essa especialização, eu tive enfim, a experiência de projetar uma pesquisa, executar e contar como ela foi feita. É isso, uma monografia, de fato, é isso, né? E fui, na época eu acho que eu não me dei conta, enfim, mas eu fui a primeira bibliotecária de Santa Catarina a ter esse título de especialização. Depois eu tive outras duas colegas da área que também fizeram esse curso, né? Mas é uma coisa super bacana. E essa coisa da gente transitar com outras profissões é muito bacana. Porque a gente sempre fala, a biblioteconomia ela é interdisciplinar, ela transita em todas as áreas. Sim, trabalhando para atender a todas as áreas do conhecimento, né? E eu acho que isso ventila as nossas ideias, né? Acho que isso amplia leituras, eu acho que isso é muito bacana, e isso foi bem legal. E aí eu com os meus marcos, né? Aí um outro marco que daí eu tenho na especialização aí foi lá, a gente uma espécie de uma defesa da monografia. Aí depois que a gente apresentou tudo bonitinho, a gente tinha que depositar, né, as cópias lá da monografia. E eu nunca vou esquecer o dia que eu entreguei as monografias, porque foi no dia 11 de setembro de 2001, no meio daquele caos, né, das Torres Gêmeas. Aí eu já estava de volta em Florianópolis, então toda aquela minha trajetória na UNOESC. E aí a coisa estava mais complicada, porque daí a cada 15 dias eu tinha que vir para Florianópolis por conta da especialização. E aí acabou aparecendo, surgindo uma oportunidade de trabalho aqui em Florianópolis. Daqui a pouco eu já conto para vocês. Mas o fato é que no dia que eu fui entregar as monografias, fui trabalhar de manhã. Quando deu horário de almoço, corri na UDESC, que eu fiz essa especialização na UDESC também, para entregar as monografias. E aí eu passo no restaurante, num barzinho ali, para fazer um lanche ao meio-dia e pouco, na FAED, Faculdade de Educação, onde eu havia feito o curso de biblioteconomia, e a lanchonete está repleta de gente, era pequeno, assim, não entendi aquilo. Quando eu consegui entrar, cheguei no balcão, estava lá a televisão com aquela cena horrenda, né, Torres Gêmeas pegando fogo. Esse fato da minha vida eu nunca vou esquecer, né? E aí volto para o trabalho. Que trabalho era esse, né? Eu saio da UNOESC e venho direto para Florianópolis para trabalhar numa biblioteca especializada. Olha só o trajeto, né? Saio da universitária, venho para a especializada em medicina. Foi a biblioteca da Associação Catarinense de Medicina, né? Onde eu trabalhei 1 ano, mais ou menos, também. E outra experiência totalmente diferente, porque era uma biblioteca pequena, assim, em termos de documentos físicos, tinha pouco, né? Porque a medicina é uma área que tem uma característica totalmente diferente, né? De uma produção aceleradíssima de conteúdos, né? E isso se dá muito nos periódicos, muito mais do que nos livros, né? Então, haviam ali alguns clássicos, né, das áreas específicas, mas a gente trabalhava muito assim, que daí era uma experiência que então eu não tinha tido, mas de pesquisadora, bibliotecária pesquisadora, aquela que tem que conhecer de trás para frente as bases de dados, tem que ter um certo conhecimento de outros idiomas, porque é uma literatura que é muito publicada em inglês, especialmente, né? Em relação a esses cenários diferentes, como você falou, Fernanda, queria destacar a questão do quanto o cenário influencia na forma de trabalho, né? O quanto, por mais, já em bibliotecas do mesmo segmento, né? Já o contexto influencia bastante, mas principalmente acho quando tem essa troca, né? A especializada, ela tem essa exigência, né? De uma maior imersão naquele conteúdo, né? Naquele cenário, e com isso também, principalmente na medicina, né, o quanto a forma de comunicação é diferente também, né? A questão de, eu acho que a velocidade que os estudos precisam ser publicados e que eles precisam ter acesso também, eu acho que é de fato que a gente fala que são conhecimentos da biblioteconomia para a vida ou para a morte. Você depende daquela informação por questões de saúde, que geralmente a gente não trata com ambientes de instabilidade dessa forma, né? Quando você está tratando, enfim, existem, né, as emergências, né, enquanto estudo, mas eu acho que esse tipo de informação, quando é no cenário da saúde, ela tem
um aspecto, eu não queria usar a palavra peso, assim, sabe, mas é diferente, né, a forma como esse profissional, enfim, a forma como ele seleciona essa informação que vai direcionar junto com uma equipe especializada, né, porque, claro, não, o bibliotecário não faz, né, esse trabalho sozinho, mas o quanto vai exigindo, né, e eu acho que quando a gente chega nesses cenários, o que precisamos ter é calma, né, porque acho que no primeiro momento dá uma insegurança muito grande, né, por ser áreas diferentes, né, e com isso a gente vai tendo, contribuindo e aprendendo também, né, com o que tem, enfim, cada área tem a oferecer para a sociedade, né. Então, eu gostaria que você explorasse um pouquinho, né, sobre essa tua experiência, assim, como foi, né, chegar nesse novo cenário, né, quais são as exigências que surgiram também. Na verdade, eu acho que a palavra assim que você usou, calma, tem que ter calma, né? Eu ainda trabalhava na associação, mas eu fazia parte do grupo de bibliotecários da área médica. Uhum. E eu me lembro, assim, que os bibliotecários que atuavam, por exemplo, no HU, na biblioteca do HU, na biblioteca do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, eles comentavam que muitas vezes o médico estava com o paciente, tipo, entrando na cirurgia, né? E eles precisavam de um dado específico. Então, é realmente um outro time, né? Daí o tempo não é o teu tempo, é o tempo do usuário, né? E esse usuário médico, ele tem uma cobrança no trabalho que ele faz, que ele acaba passando isso para os serviços que ele, né, que ele quer acessar. Então, a gente tinha tinha que ter acho que um tato para lidar com essa especificidade da demanda informacional, né? E aí isso envolve uma série de coisas. Conhecimento em bases de dados específicas, né? Saber transitar nessas bases de dados, ter um pouco de conhecimento de alguns idiomas, pelo menos o básico que te permita fazer uma busca, né? A literatura médica, especialmente, ela tem uma produção em inglês, assim, enorme, né? Mas eu me lembro de ter feito busca de periódicos na língua grega, umas coisas assim meio malucas, porque os médicos precisavam daquela informação, né? Então eles mandam trazer. Na época a gente trabalhava com Comute, né? Que era, na verdade, um programa de comutação bibliográfica, a biblioteca onde eu trabalhava fazia parte desse sistema de comutação bibliográfica. Então eu tinha condições. A biblioteca onde eu trabalhava e várias bibliotecas especializadas em medicina do mundo, né? Então, quando o médico chegava com demanda, ele disse: preciso de tudo que você encontrar. Eu entrava, então, nessa base dessa comutação bibliográfica, e a gente, então, fazia um levantamento do que a gente ia encontrar aqui em São Paulo, em Londres, né? E era um serviço cobrado, então a gente fazia um orçamento disso, um mapeamento, um orçamento e apresentava para o médico. É claro que eu estou falando disso, o médico pesquisador, aquele que tem tempo, pode esperar 24, 36 horas para receber a resposta, né, e tudo mais. E a partir daí, então, ele devolve para a gente, dizendo: olha, eu quero esse e aquele, né? Então, hoje a gente, é o que eu digo, né? Hoje a gente tem outros acessos, né? Mas ali em 2000, eu estou falando de 2002, começo de 2003, né? Então, essa experiência ela foi muito, muito intensa nesse sentido, da gente perceber que existe uma biblioteca, que tem o tempo da biblioteca, mas existe aquele centro de informação, aquela biblioteca que tem o usuário, não é o tempo da biblioteca. Isso e às vezes você vai estar trabalhando ali no seu limite, né? Mas foi muito legal também. A equipe da associação era muito bacana, né? E era uma equipe muito, muito boa, assim. Tinha uma outra bibliotecária que também trabalhava comigo, e ela foi a pessoa que me apresentou ao mundo da editoração, porque ela era responsável pela editoração das revistas da ACM. Era um trabalho que daí eu acabei não fazendo junto dela, assim, não, sabe? Mas eu acompanhava um pouco de dificuldade editorial, dificuldade de receber avaliação de volta. Então, foi outra experiência bacana. Os recursos tecnológicos eram outros também, né? Hoje a gente tem toda a plataforma que facilita algumas questões, não tira todo
o processo trabalhoso que é, né, mas facilita algumas Exato, questões com certeza. de a gente receber esses documentos e devolver, acaba sendo bem mais fácil, tanto, né, pensando no Comut, como também, né, nas revistas. Então, são vários conteúdos que vão surgindo na conversa Uhum. que a gente vê que estão que é inerente à matriz do curso, né, o processo formativo também do bibliotecário, na questão dos idiomas, né, a gente tem a disciplina de introdução ao inglês, que é enfim, eu acho que dá uma base, assim, mas claro que a gente precisa buscar muitos outros conhecimentos, né, e realmente a literatura, principalmente no inglês, tem muito material, acho que principalmente na área da biblioteconomia, em outros países, é muito desenvolvido, e como a gente consegue se apropriar dessas ideias para pensar nas nossas realidades também, né. As Exato. ferramentas de tradução facilitam bastante, então eu acho que a gente, enquanto aluno, precisa pular um pouco essa barreira que a gente tem com o idioma e não ter vergonha de utilizar tradutor, de buscar Sim, sim. navegador essa tradução, porque aos poucos a gente vai, eu vejo que é uma deficiência que a gente tem desde a da educação básica, né, mas que a Uhum. gente tem que, eu acho que é um processo de aceitação, né, para que a gente consiga, né, eu vejo que quem tem mais dificuldade é buscar informações em outros idiomas também, né, Uhum. eu acho que aos poucos vai facilitando o trabalho também. É. E a questão das bases de dados também, né, o quanto a gente utiliza, seja sistemas internos ou até mesmo essa troca com outras instituições, porque muitas informações, né, a gente precisa ir além dos espaços da biblioteca, né, então, saber Sim. onde encontrar, como manusear essas ferramentas. E uma das habilidades que eu achei fantástica que você falou, Fernanda, é essa questão do tato, né, de você entender aquela outra pessoa que está vindo buscar informação, né, porque para a gente essas rotinas, essas habilidades são básicas ou são tão corriqueiras que a gente nem se percebe fazendo elas, mas para outra pessoa é algo assim que não está na rotina dela, principalmente no que tange a pesquisa. Eu vejo que o bibliotecário, ele é um pesquisador, a partir do momento que ele trabalha com educação, porque ele tem que dar esse suporte para as outras pessoas, né? O processo de buscar informação é um processo de pesquisa, né? Então, acho que uma das principais habilidades, tanto para quem pretende seguir com a carreira acadêmica, quanto para quem vai trabalhar com educação ou com Exato. informação estratégica para organizações, a base da nossa área, eu acho que é a pesquisa, né? É. Utilizar esses recursos informacionais. E aí, você ouvindo falar agora, eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu lá, que é isso, assim, às vezes a gente não tem noção de onde é que a gente chega na sociedade, né? Onde é que o nosso trabalho chega na sociedade. E aí eu atendia sempre uma médica, uma cardiologista. Ela sempre fazia, a gente fazia muito atendimento remoto e tal. E uma vez a gente recebeu um e-mail dela dizendo que ela estava indo embora para Brasília. Ela era de Blumenau, estava indo embora para Brasília. Tempos depois, eu já não trabalhava mais na ACM, eu recebo um e-mail dela dizendo que ela tinha ido embora para Brasília para cuidar da saúde da mãe, mas ela estava me escrevendo para me agradecer por aquele período em que eu estava na ACM, que era o começo do doutorado dela. Todas aquelas pesquisas, né, aquelas questões todas lá que ela pedia para a gente ia localizar e mandava material para ela, faziam parte de uma pesquisa que depois, eu não vou lembrar exatamente de detalhes, mas que com essa pesquisa de doutorado, ela conseguiu pensar uma nova possibilidade, um tipo específico de cirurgia cardíaca. Então, assim, a gente não sabe onde esse trabalho de pesquisa que a gente faz, onde ele chega na sociedade, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, esse trabalho chega na sociedade. Quando a gente faz um atendimento para determinado segmento da sociedade, a gente está atendendo ao usuário e a todas as pessoas que acessam o serviço prestado por esse usuário. Então, eu acho que essa é a grandeza da área da biblioteconomia, né? A grandeza da nossa área, né? Ela ter condições de chegar, o resultado do nosso trabalho pode chegar, né? E aí eu faço uma observação bem importante, porque eu sou professora da área técnica, eu sempre trabalho indexação, classificação e tal. Aí eu sempre falo para os meus alunos
isso não está só no atendimento e na pesquisa, isso está também na classificação e na catalogação, porque a forma como a gente prepara a informação para ser disponibilizada, ou seja, como é que a gente faz isso? No mundo ocidental, a gente faz isso a partir da classificação, indexação, catalogação, né? O resultado disso tem que atender às necessidades da sociedade, às necessidades informacionais da sociedade. Então, é uma forma da gente, a partir do trabalho técnico, aquele bibliotecário que fica lá no fundo da biblioteca, com a porta fechada, catalogando, esse trabalho também tem um alcance social importante. Então, por isso que eu digo que a biblioteconomia, em todas as frentes, pelo menos assim que eu entendo, todas as suas frentes, ela é social. Ela é social. Quero aproveitar, Fernando, que você comentou, até eu anotei aqui, sobre esse viés da biblioteconomia enquanto social, né? Eu também tenho essa percepção que eu acho que foi uma transição, claro, histórica, porque por muito tempo a informação ficou fechada, né? Ela era mas a partir do momento em que a informação ela passa a ser livre, né, em que a biblioteconomia tem esse intuito de levar informação, e quando a gente pensa em biblioteca pública, escolar, a universitária, por mais que tenha, claro, recursos financeiros, mas ela oferta de forma gratuita essa informação, não principalmente aqui no cenário brasileiro, mas acaba abrangendo o internacional também, ter acesso a um recurso informacional, é só você chegar na biblioteca que você vai ter esse acesso. E aí eu comecei a refletir, porque quando eu tenho a forma como Jéssica, compartilho informação com as pessoas, não é algo normal que acontece com todas as pessoas, porque isso é muito informação. Então, uma pessoa que tem mais um viés, vamos dizer, administrativo, ou que tenha essa propriamente da informação estratégica, já vai ter um outro valor, já vai ter restrições de compartilhar, porque vai ter ganhos. E a biblioteconomia, ela vem com esse intuito de entregar informação, e é uma informação livre, né? Então, a gente tem esse intuito de, vamos dizer, lutar com algumas barreiras que a gente vê que podem estar minimizando esse acesso, e a informação, ela tem que chegar até a sociedade, né? E acho que vem ao encontro das campanhas que a FEBAB, que a IPA vem fazendo, né, o quanto o compromisso do bibliotecário com esse cenário, então, também. E todas essas, né, as diversas atividades, seja das mais técnicas, até mesmo que envolvem a tecnologia, elas estão diretamente ligadas, né, para que se chegue à sociedade, né. O professor Marcelo, que trabalha com disciplinas mais técnicas também, nas vezes que a gente conversou, e eu sei que é um discurso dele, o quanto o processamento técnico também tem esse impacto social, né, que é a sociedade, e o quanto aquele profissional que está lá no processamento técnico não é o profissional que não quer ver pessoas, que não quer se envolver, não é um isolamento trabalhar no processamento técnico, tem que entender de todos os outros processos da biblioteca, seja de gestão, seja de serviço de referência, porque um serviço está interligado com o outro, então acho que é bacana você apontar isso. Os alunos, eles conseguem conectar essa sua visão e experiência também com o que eles têm aqui no curso, tanto no que fiz, como também, acho que uma forma como os professores vêm trabalhando nessa perspectiva mais atual, da forma como a gente vem desenvolvendo a biblioteconomia e aproximando ela para que a sociedade, de fato, conheça, né, essa compreensão social, que eu anotei, porque eu gostei muito desse termo também, essa compreensão social da profissão. E só para fechar, eu queria... Outras profissões também se envolvem nisso quando a gente vai para as questões de educação e de cultura, né? O quanto as profissões que estão ligadas com a cultura, elas são minimizadas, né? Biologia, música, enfim, esse lado mais artístico das profissões, né? O quanto a gente ainda tem uma série de preconceitos ainda, né? Eu acho que a biblioteconomia se encaixa nesse cenário de profissões que a gente pesquisa, né? História. A Fox está participando da nossa conversa. A Fox está participando, Ela concordou com isso. A gente precisa... E fazer com que a sociedade valorize, porque eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, a gente teve a real
A gente precisa de hábito de cultura, né, e desses outros aspectos também. Uhum, uhum. E na verdade, assim, já dando aí um salto, né, eu tanto concordo com o que você está falando, que eu trago para minha pesquisa de doutorado exatamente uma expressão artística que é a música, né? Mas assim, entender a música do ponto de vista da biblioteconomia, né? Bom, eu trabalho na ACM até metade mais ou menos do meu mestrado. Eu fui fazer daí mestrado em educação, né? Essa também foi uma escolha totalmente inconsciente, tá, gente? Vi a oportunidade, li o edital, e disse, eu vou ver, vou fazer a seleção para entender o que é uma seleção de mestrado. Eu acho que pelo descompromisso, né, pela falta de autocobrança, acabei passando, e aí ali eu já começo a olhar mais para esse lado da biblioteca. Eu começo, o que eu quero? Passei o que eu quero aqui dentro agora, então. Aí eu comecei a olhar para a história, especialmente aquele momento em que eu estive no início da carreira, trabalhando com as crianças da UNOESC, lá do Colégio de Aplicação. Eu disse, bom, o que eu percebi naquela experiência inicial? Que criança gosta de ler? Que criança tem fascínio por livro? A minha pergunta é, aonde é que a gente deixa isso se perder? Meu Deus, eu fiquei até arrepiada, assim, porque realmente... Porque assim, era fantástico que eu via com aquelas crianças, né? Principalmente as crianças ali, na época era de primeiro a quarto ano, né? Eu disse, e aí? E aí eu transformei isso na minha pesquisa de mestrado, não exatamente isso, porque eu achei que era pouco tempo para tentar entender a psicologia infantil, mas eu fui conversar com bibliotecários de bibliotecas escolares, né, para tentar entender onde é que eles achavam que eles, enquanto profissionais dessa área, tinham participação no desenvolvimento crítico dos alunos. Então foi bem legal, assim, eu fiquei muito satisfeita com o final da minha dissertação, né, e tal. E aí, nesse meio tempo, para finalizar o mestrado, eu fiquei sem trabalhar, bolsa, então eu era pesquisadora remunerada, tinha uma bolsa da CAPES, e aí nesse falo aí, um pouquinho antes de finalizar o mestrado, eu faço o processo seletivo para professora substituta na UDESC, né? E ali termino o doutorado. Na verdade, eu começo a trabalhar disciplinas assim, eu não tinha uma disciplina minha, né? Eu tinha uma disciplina, aquela que sobrava, porque o professor estava de licença, porque o professor foi viajar e tal, o professor substituto, né? Mas isso foi super legal, porque eu fui me obrigando a ter várias experiências, porque a gente meio que tinha que dar conta. Eu dava aula, por exemplo, no primeiro semestre eu dava aula de CDD e de história do livro, ou seja, né, duas coisas bastante distintas, assim. Então, isso foi me fazendo transitar dentro de várias áreas de ensino de biblioteconomia, né? E aí, então, em 2006, aí abre concurso, realmente, aí eu faço, aí já para uma área específica, que é a área de educação, área de origem. Agora, depois do meu doutorado, eu estou até transitando em outras áreas novamente. Eu começo o meu doutorado tardiamente, né, gente? Isso daí é uma coisa que eu acho que é muito legal falar para vocês que estão num processo de formação também agora, que é o seguinte, cobrança, né? Como a gente se cobra, e como a gente tem cobrança de fora, né? Especialmente do próprio mercado de trabalho. Tem, porque a gente, às vezes, existem algumas instituições onde a gente trabalha, que são instituições que nos incentivam a fazer a formação continuada, né? Obviamente, eu já era uma professora concursada, não estava no edital, mas a partir do momento que eu me disponho a ser professora universitária, está praticamente, fato que eu vou ter que fazer um doutorado, né? E, na verdade, eu começo a sentir algumas pressões. Porque o departamento, nesse momento, precisa desse tipo de discussão, daquele tipo. Então, era legal você fazer doutorado lá, ou aqui, ou nisso, ou naquilo, né? E é óbvio que, nessa altura, eu já estava meio rebelde, né? Assim, agora eu só vou fazer aquilo que, de fato, me dá prazer. Daí a gente já consegue fazer algumas escolhas. E as coisas também foram acontecendo. Eu fiz, acho que umas 2 ou 3 seleções para programas que eu não passei.
Até que aí a própria UDESC abre, o mestrado eu tinha feito na UFSC, em educação na UFSC. E no ano em que eu estava assim, pensando um pouco mais seriamente em fazer o doutorado, a UDESC implanta o doutorado. Eu disse, olha, tá aí. Eu estava tão assim, por conta dessa coisa da cobrança, tão pensando em fazer um doutorado na área da ciência da informação, que eu acho que por isso que nunca deu certo. Porque não era uma escolha, assim, sabe, de prazerosa. E o doutorado são 4 anos. Então a gente tem que ter uma certa empatia pelo que está, né, pesquisando e tal. E aí acabou que eu passei. Só que assim, aí eu era professora já de muito tempo, e eu realmente me afasto da carreira acadêmica enquanto aluna, né? E Jéssica, como foi bom voltar para o banco de escola, né? Depois de tantos anos lecionando. Que coisa boa, que liberdade, sabe? Que permissão para o erro, sabe assim? Que eu acho que é isso que a gente se cobra tanto, inclusive na graduação. E a gente sabe que não é o erro, não é que a gente quer sair por aí errando, mas a experimentação. Você pode experimentar de outras formas. Os alunos, os seus alunos, eles têm a UNO Chapecó dando o respaldo, eles têm os professores dando respaldo. Estão fazendo estágio, quando forem fazer, tem o supervisor dando respaldo. A gente pode se questionar, a gente pode se permitir experiência. Que muitas vezes dentro da sala de aula, depois de um certo tempo, a gente passa a ser, né, cobrado tanto assim, às vezes pela instituição, que a gente não se permite mais. E foi muito legal, porque daí é aquela história, né? A gente entra na sala de aula, a gente, estando do outro lado, a gente se diverte, né? Então foi muito bom. E aí sim, no mestrado eu já tinha conseguido me impor, né? Assim, não me impor no sentido de brigar com alguém, mas de prestar atenção no que é que eu penso, no que é que eu quero. Eu estou dentro de uma universidade fazendo um curso de mestrado, então o que é que eu quero fazer aqui dentro? Porque a princípio eu tinha feito um projeto lá para fazer formação de professores, que eu acho bem bacana, mas não era exatamente a minha área, né? E aí, quando eu decido trabalhar, então, com os bibliotecários, não com os professores. E aí, no doutorado, aí aqui, já cheguei até aqui, aí tem que fazer uma coisa bacana, né? E aí, que a gente falou ainda há pouco da questão da biblioteconomia, ela tem relação com todas as áreas. Isso é muito legal, porque eu pude pegar a essa altura da vida uma paixão, que é a música, especialmente a música brasileira, e transformar em pesquisa, né? Então, de que forma a gente pode inserir, e não abandonei mais ela continuou como pano de fundo ali, né? De que forma que a gente pode trazer essa que é uma representação de um tempo, de um espaço, né? Então ela traz consigo carregamentos de informação, o Latour falava isso, né? Esse carregamento de informação para a gente poder colocar isso para os alunos de uma biblioteca escolar, por exemplo. A molecada escuta música o dia inteiro. A gente não consegue tirar disso alguma coisa bacana. Eu consegui transitar um pouco nessa área, assim, sabe? Tive, assim, eu vivi um luxo, né, de poder me licenciar para fazer o doutorado, né, que são algumas questões bem importantes, assim, que os espaços que a gente vai conquistando, né, na nossa carreira nos permitem, né. Então, eu sei que hoje nem todas as universidades mais licenciam seus professores, né, de suas pós-graduações. E é isso, e quando a gente volta, e eu acho que isso, assim, ó, é sempre um recomeço. A gente termina a graduação e aí começa uma pós, aí termina a pós, mestrado. É sempre uma renovação, assim, sabe? Eu acho que quando a gente sai da graduação, e agora falando especialmente para os alunos que estão nessa condição, né, de alunos de graduação, quando vocês terminarem, aproveitem essa sensação de pronto a gente nunca tá. Paulo Freire diz que a gente é um ser inacabado, né? Mas, assim, aproveitem essa etapa de dizer, poxa, eu tô com gás, eu tô com coisas legais para propor, né? Eu tenho ideias para propor para esse lugar. Acho que isso é muito legal. E é claro que isso aconteceu também no doutorado, né? Mas aí já dentro da mesma instituição, que eu já conhecia, né?
Fernanda, te ouvindo aqui, né, enfim, o quanto, primeiro, quando eu te convidei, né, já falei isso, mas eu acho que para deixar de uma forma clara, assim, para os alunos, né, o quanto o conhecer para aprender, sabe? O Uhum, quanto a gente tem acesso a informações, a temáticas, a coisas que eram desconhecidas, ou que uhum, estavam adormecidas na gente, né? Então, olha só, uhum, bate-papo, o quanto de, enfim, de lembrança, eu tive uma série de lembranças ativadas aqui, e até aham, mesmo a partir das suas experiências, né, pensar no nosso fazer também. Então, o quanto é importante a gente estar atento a esse conhecer e de uma forma tão leve, assim, acho que está sendo uma conversa tão descontraída, né, tão leve, né, e que vem trazendo uma série de recadinhos para a gente, né? Eu sei que em frente à pandemia, acho que a gente já está ficamos mais sensíveis também. uhum. Eu já fiquei emocionada umas 5 vezes aqui na palestra com vontade de chorar, então eu já me contive algumas vezes, enquanto vai dando esses insights de reflexão também. Então, eu acho que enfim, eu queria proporcionar esse momento para os alunos, sabe? De eles refletirem, o quanto quando a gente se aproxima da área, eu acho que é uma informação importante para você conhecer um pouquinho quem é esse público que você está conversando. Nós Uhum, temos, enfim, uma parcela do curso que são alunos que é a primeira formação, né? Mas eu certo. acho que grande parte deles já é uma segunda formação. Então, Uhum, muitos deles são pedagogos, estão nas escolas, né? Eles vêm buscar esse novo espaço, essa nova energia. E aí eu acho muito legal que eles têm uma maturidade para vir se apropriar da área que eles querem se apropriar dessa informação para colocar em prática logo após. Então, eles vêm beber dessa fonte pensando em atuar nesses espaços, que é uma área que tem muita carência, a gente sabe, principalmente nas regiões do interior. Você fez esse processo de se desafiar, né, para ir para o interior do estado, sabendo, né, que a gente não tem, enfim, universidades agora no Chapecó aqui, né, formando esses profissionais de atuação. Então, nós temos locais para esses alunos estarem mostrando, enfim, colocando em prática toda essa vontade, né? E o quanto é importante a gente, eu acho que vai acontecer em muitos momentos de a gente estar sozinho em algumas regiões, em algumas sim. cidades, colocando isso em prática, num cenário que é muito fácil eu falar de biblioteconomia com os meus colegas que entendem o que eu estou fazendo. Agora, é muito Uhum, desafiador eu defender a biblioteconomia num lugar onde ninguém conhece. Então, sim. eu passei por isso, né, logo depois de formada, de você defender a sua profissão, de você mostrar o seu espaço de contribuição nesses ambientes, né? E eu acho que é esse conhecer profissionais, a gente ter referências enquanto pessoas, instituições que nos dão energia, que nos dão força de vontade para seguir nessa atuação. Então, a sua fala, o que você vem compartilhando com a gente, é muito enriquecedor. Eu queria fazer essa conexão para que realmente fique, enfim, não é sempre que a gente consegue, né, fazer toda essa conexão, mas que os alunos tenham essa sensibilidade ao assistir a palestra, né, ao estar se apropriando desse espaço. É uma pena que não foi ao vivo, né, tendo visto o cenário da É. pandemia, do feriado, a gente Uhum, optou por fazer a gravação para evitar os problemas uhum, técnicos, né? Mas tenho uhum, certeza que essas temáticas vão sensibilizá-los para pensar a sua formação, né? Quais são as suas escolhas, como essas questões vão chegar sim. em coisas diretas ou indiretamente, né? Uhum, E para fechar aqui, das coisas que eu anotei, que me tocaram muito, foi essa questão das crianças, né? O quanto eles são fascinados pela literatura, pela música, e com o tempo vai perdendo, né? Eu acho que enquanto profissão a gente se questiona, e enquanto pessoa também, onde nós estamos errando, né? Porque as é, crianças vêm cheias de sonhos, de vontades, e em algum certo momento a gente vai podando elas, e a gente chega na vida adulta muitas vezes com toda aquela energia, né? Então, eu achei muito bacana a forma como você colocou, né? De a gente olhar para esses processos e pensar, para se em certo período é dessa forma, o que acontece? Por que não continua? E o que eu uhum, posso fazer para mudar esse cenário? Então, acho que é um pensamento que, independente da biblioteca onde a gente estiver, é uma forma de olhar para os problemas que a gente vai enfrentando. Por que exato. as memórias não estão vindo para a biblioteca? Tipo, não é
apenas culpa deles, mas aonde eu estou errando, né? Exato. E a questão das cobranças, eu achei perfeito de a gente pensar enquanto profissional, enquanto estudante, né, o quanto tem essa cobrança, né, seja do mercado, seja das instituições, que acabam acarretando uma série de consequências ou até de problemas emocionais, que a gente sabe que hoje em dia são bem comuns na sociedade. Então, é uma forma de a gente olhar e tentar equilibrar de certa forma, né? Esse intuito de continuar com a formação continuada, mas com essa atenção na cobrança, no que de fato faz sentido para, enfim, eu acho que é algo que tem que ter significado, né? Tem que ter significância para a gente seguir com formação continuada, para que a gente não se perca nesse caminho. Então, acho que gostaria que você desse um pouquinho mais de ênfase nesse sentido, assim, sabe? Para a gente... Tá, não, eu acho que é muito isso, assim. Eu vou entrar num âmbito bastante pessoal agora. Eu nem tinha pensado em falar a respeito, mas essa tua fala acho que me permite. Eu saí do doutorado adoecida mesmo. Você acabou de falar dessas cobranças, questões emocionais, né? São as doenças da sociedade. Até hoje me trato, né? Eu terminei meu doutorado em 2016, ainda faço acompanhamento médico, e isso me fez querer ser uma pessoa melhor, especialmente com os meus alunos, né? Eu não quero passar para eles, né, o que foi passado para mim. É claro que a gente tem prazo, a gente tem que apresentar trabalho de qualidade, mas eu digo para eles assim, ó, é para ser divertido. Não vai ser divertido sempre, né? Porque vai ter momentos que vocês vão ser puxados e tal. Mas não adoeçam. Não façam cobranças das outras pessoas prioridade na vida de vocês. Eu acho que quando a gente é cobrado pelo professor, né, pelo mercado de trabalho, a gente tem que parar e tem que pensar muito bem. É uma cobrança natural? Até onde eu posso responder essa cobrança? Né? Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei em algum momento aqui da minha fala de limitações e capacidades, né? As cobranças, elas acabam evidenciando muito as nossas limitações. E aí a gente acaba ficando só em cima delas, né? E não é isso, não, a vida não é isso. A gente tem que olhar isso. Olha, gente, aprendi a duras penas, assim, sabe? E a gente tem que olhar para aquilo que a gente tem de bom, porque é nisso que a gente baseia as nossas ações no dia a dia, né? Eu descobri que eu acho que eu sou uma boa professora. Tem coisas que eu faço em sala de aula que dão muito errado, né? Então a gente para, aí é o tipo de cobrança que eu me permito fazer. Quando um aluno dá um feedback, professora, não foi legal. Essa aula não foi legal, a gente não atingiu o objetivo, esse é o tipo de cobrança que eu acho que faz parte, né, da gente, e a gente dosar essa cobrança. É uma cobrança boa, porque ela te tira também da zona de conforto, em você ter sempre repetindo as ações. Mas a partir do momento que a gente avalia e se fala a cobrança no sentido de buscar melhorar as ações. É uma cobrança que traz contribuições, né? E porque, assim, ó, é uma bola de neve, sabe? Assim, ó, eu estou numa universidade pública, né? Então, assim, a fomentadora cobra do diretor, do reitor, que cobra do diretor, que cobra do professor, e onde é que o professor vai cobrar? No aluno. Então, assim, é uma cadeia que eu fui tentando, acho que eu fui percebendo, na verdade, que ela tem que ser quebrada em alguns momentos, né? Por exemplo, vou ainda continuar aqui no âmbito bastante pessoal, tá, Jéssica? Depois qualquer coisa você edita, tá bem? Mas assim, ó, desde que eu voltei do doutorado, eu já estava credenciada no programa de pós-graduação aqui na universidade. Eu dei aula durante 1 ano nessa pós-graduação, e claro, sempre na graduação, e depois eu não me recredenciei, pedi o recredenciamento, mas eu não fui considerada pela fomentadora uma pessoa produtiva. Então, eu não tinha o direito de continuar sendo professora de pós-graduação, porque eu não era produtiva de acordo com aqueles critérios da fomentadora, né? E não são critérios da universidade, né? Tá, me chateei, é claro que a gente se chateia, você volta do doutorado imaginando, legal, você é professor de pós e tal. Foi aí que eu comecei a pensar o que é que eu quero para mim,
dentro da universidade hoje, né? Que professora eu quero ser? Professora que consegue oferecer algo com qualidade, mas de uma outra, né? De repente pisando um pouquinho no freio, que na verdade também foi uma teoria que não funcionou muito bem, porque depois, como eu saí de fato da pós-graduação, a minha carga horária na graduação aumentou muito mais, então essa coisa de trabalhar menos porque não trabalha na pós-graduação também não é real, né? É que na pós-graduação você tem outras cobranças, né? Então você tem que manter uma produção realmente alta, né? Porque senão você pode ser, olha só que coisa, que cobrança é essa? Você pode ser a pessoa que vai prejudicar o teu programa de pós-graduação, que a tua produtividade caiu, né? Uhum. Então, assim, foram pesos que hoje eu tô bem assim, pode ser que amanhã eu acorde dizendo, não, agora eu tô preparada para encarar esse tipo de cobrança, assim, né? Mas é onde eu percebi que eu fui, mas eu adoecer para isso, né? Então, assim, pisem no freio quando vocês acharem que precisam pisar, gente, né? Eu acho importante compartilhar, porque eu aprendi muito, principalmente nesse cenário de estudo, porque pessoas que já tinham passado por aquele processo compartilharam comigo. E é isso, Uhum, é o compartilhar o que deu errado, o que deu certo, o caminho que fez que não foi tão bom assim. Então, durante os exato. estudos, eu sei que, enfim, além da graduação, todos trabalham, têm as suas vidas profissionais, pessoais, além do estudo, né? Então, a gente quer que os nossos alunos saiam com qualidade, né? Que eles sejam bons profissionais, para isso exige uma rotina de estudo, de leitura, de imersão, né? Naqueles Uhum, estudos, mas também a gente precisa levar em consideração, né, que esses fatores emocionais, então acho que é uma série, são vários aspectos que eles influem diretamente na forma que a gente está se preparando ativamente, né, e constantemente para os desafios que vão surgindo na vida, né? Então, eu vejo que até exato. os conhecimentos que vêm da biblioteconomia, elas facilitam várias coisas no nosso dia a dia, né? Uhum, A informação, de fazer as análises. Então, acho que são alguns, enfim, alguns insights que a gente levantou aqui de formação, tanto no que tange a conteúdos, a uhum, habilidades, né, a tratamento com o outro, porque não tem como você trabalhar na uhum, biblioteca e não gostar de pessoas, porque a gente está lidando diretamente, né, com informação para pessoas, né, e uhum, isso eu acho coisas importantes de se pensar quando a gente está pensando nessa formação, né, em outros uhum. aspectos também. Por isso que eu considero de um valor muito alto esse, o compartilhar essas questões mais sensíveis também, que a gente, se passar por cima, né, como se fosse um tratorzinho, com certeza vai ter outros problemas É, futuramente. exatamente, é. E assim, ó, e às vezes a gente acaba passando a gente por cima. A gente acha que isso é tudo tão normal, né? E aí eu realmente mudei até minha forma de orientar depois. Eu acho que eu sempre fui mais tranquila, assim, enquanto orientadora. Mas eu sempre fazia muita força para o aluno. Vai que dá, termina esse ano, faz um esforcinho. Eu não faço mais isso. Quando chega para mim titubeando, eu digo, olha, se você quiser ir até a gente vai. Agora, se você achar que você precisa de mais 2 anos para terminar esse curso, 3, 6 meses, eu estou do teu lado, estou contigo, né? Porque a gente vai aprendendo, cada um tem o seu tempo, né? E aí é complicado, porque daí quando a gente vai trabalhar lá na biblioteca da medicina, a gente tem que entender que não é o meu tempo, é o tempo do médico. Aí que eu digo, a gente já vai ter tantos espaços que a gente vai ter que negociar com a gente mesmo, né? Na vida profissional, na vida pessoal, e aquilo que a gente ainda puder ter escolha consciente, eu acho que é legal. E é claro que eu estou falando isso agora com quase 43 anos de idade, aos 20, eu não tinha essa percepção, né? Mas é legal, eu não tenho nenhum problema de fazer, eu acho bacana eu poder dividir essas experiências, porque muitas coisas que eu acho que eu fiz, decisões que eu tomei, talvez não tivesse tomado se eu tivesse escutado pessoas, né? Se alguém Uhum. chegasse e dissesse, ó, não é assim, não é esse mar de rosas que você está pensando, esse caminho, vai ter pedra, e a gente decide se vai ou não, né? Mas eu acho que a educação ela tem essa dimensão. E aqui a gente está falando de biblioteconomia, mas a gente está falando de educação, porque nós estamos falando para um curso, né? Curso universitário. Então, é isso. A dimensão que ela é muito humana dentro da educação e da biblioteconomia. A gente acabou de falar da questão do social, da sociedade, que a gente não pode perder. A gente não pode perder.
Essa sua fala me remete bastante a esses processos de empatia, assim, porque independente, eu acho, da transição, que a gente muda de papel no decorrer do dia, né, em vários momentos. Ora eu sou estudante, ora eu sou professora, tem momentos que eu sou coordenadora do curso, e cada uma dessas, eu acho, desses papéis exige que a gente se coloque também no lugar do outro, né? Muitas vezes eu penso, eu fiquei assim, meu Deus, a gente entra em umas vibes, assim, eu fico pensando como o reitor dorme quando tem um monte de problemas, sabe? Eu fiquei, assim, às vezes as cobranças são tão grandes, eu falei, gente, mas o reitor da universidade também tem uma série de cobranças que, com certeza, quando ele vai deitar na cama dele para dormir, isso deve incomodar ele. Exato. Mais que, então, toda vez que eu tenho a relação ou com o meu orientador ou com o gestor, eu tento me colocar no papel dele, porque é um cargo, enfim, superior ao nosso, mas é uma pessoa que está aí, sabe? Que passou por um momento difícil, que tenha outras questões, e da mesma forma quando a gente conversa com o aluno, né, de se colocar no lugar do aluno, né? Qual é a perspectiva que ele está trazendo perante aquela situação, né? Então, na biblioteca que a gente está atendendo também, qual é a dor do usuário que está chegando, de que forma a gente pode contribuir? Então, eu acho legal desenvolver essa sensibilidade que contribui bastante no processo do trabalho, quando a gente está, né, essas relações, esse cuidado. Eu acho que potencializa o aprendizado quando a gente tem essa sensibilidade e acaba prestando mais atenção nesses aspectos também, faz diferença nesse processo educacional também. Isso passa um pouco, Jéssica, pelo que eu tinha. Quando eu tinha feito um roteirinho aqui, tá bem do meu lado aqui, né? Que eu não usei ele quase para nada. Mas eu pensei assim, o que eu queria deixar assim, quando chegar lá no final da fala, da palestra, o que eu deixaria de mensagem, né? E aí eu pensei, caramba, eu comecei a falar lá de 1994, eu acho que aí foi uma pergunta que eu me fiz, né? O que eu vi mudar na biblioteconomia nesse tempo todo? Né? Primeiro como aluna e tal, depois transitando em outras áreas, em outra área, especialmente na área da educação. O que eu vi mudar na biblioteconomia? E eu acho que o que eu vi mudar na biblioteconomia foi exatamente isso, assim, sabe? Eu acho que eu saio lá da aluna de biblioteconomia de 1998 pensando em trabalhar na biblioteca, trabalhar para o acervo, né? E não essa, eu acho que quando eu tenho um aluno que sai entendendo que não é isso, né, eu acho que está muito bom. Assim, se um aluno tem essa compreensão, o que eu vi mudar? Mudar que hoje a gente faz uma biblioteconomia para as pessoas. A gente não faz biblioteconomia para ter a biblioteca bonita. Né? Sim, ela vai ter que estar organizada, mas por que a gente organiza a biblioteca? É para a gente poder recuperar informação. Para que a gente recupera informação mesmo? Para que ela seja utilizada por gente, por pessoas, né? Então, eu acho que talvez tenha sido só talvez uma percepção minha mudado, mas eu acho que a biblioteconomia que eu conheci em 90, ela tinha um pouco essa pegada. Aí depois, como eu falei lá com a internet, isso ainda eu acho que ficou um pouco mais pesado, que daí parte uma técnica dentro de um outro formato, né, de um outro mas continuou na técnica. Mas continuou na técnica. Então, eu acho que a grande mudança que eu vi, claro, tudo que veio de conjunto, né, com as TICs, né, e tal, mas, assim, eu acho que o que eu vi mudar, de fato, na biblioteconomia é isso, a gente entendeu, acho que a gente faz biblioteconomia para pessoas, e não para livros, né, não é, a gente faz biblioteconomia para trabalhar com informação, até pode ser com informação, mas não para informação, para pessoas, né. É muito interessante. Então, não tem como descolar dessa dimensão humana. A gente acaba retomando, assim, né, e durante a sua fala lembrei, enquanto aluna, né, o quanto foi conhecer, porque eu não conhecia a biblioteconomia, não conhecia ninguém formado na área também, e aí quando me perguntavam o que eu, enfim, qual era o curso que eu fazia, não, biblioteconomia, né, seleciona, organiza, dissemina informação, eu lembro que eu tinha esse era, assim, o meu suporte, mas, assim, não é algo que eu falava com aquela certeza de coração que ele tinha um significado, faltava alguma coisa, né? Isso eu me formei em final de 2013. E veja que ainda tinha muito esse resquício da tecnologia e da técnica, né? Então a gente precisa conhecer, tem que organizar,
mas faltava o para quê, né? O significado de a gente organizar aquela informação. Então, hoje, quando eu vejo os alunos, a primeira fase, né, que eu tenho introdução à biblioteconomia com eles, e nos estudos de caso, eles falando que a informação é para a sociedade, que se organiza, eu fico muito feliz, porque eu vejo esse é o grande diferencial da biblioteconomia no cenário, eu acho, atual, enquanto avanços, é que a gente vem mudando esse cenário e começa, eu acho que começa a fazer sentido. A sociedade quer ter mais bibliotecários, a sociedade vai acreditar nas bibliotecas porque vai ter um impacto para essas comunidades, não vai ter organizar informação por ter um espaço organizado, né, onde ninguém tem acesso. Então, faz muito mais sentido eu queria que a minha comunidade tenha uma biblioteca e que as pessoas consultem esses espaços, né? Então, isso é bem bacana de você ter ressaltado, Fernando, porque eu acho que é o caminho que a gente vai seguindo. A gente vai utilizar de toda a técnica, mas para um objetivo final mais significativo do que o simples fato de organizar a informação para organizar, né? É isso aí, é isso mesmo. Que consigamos continuar fazendo essa biblioteconomia. Muito bom. Acreditamos, né, enquanto de professores, que esses nossos alunos, né, daqui uns dias, daqui uns meses e anos, enquanto colegas de profissão, também estarão nesse cenário, enquanto não apenas mais, até mesmo quanto estudantes, eu acho que é um ator muito importante para movimentar esse cenário da biblioteconomia, seja enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto professor, cada um tem a sua função nesse cenário de promover, né, tanto a profissão quanto os espaços das bibliotecas. Então, acho que a gente tem um compromisso bem significativo nesse mundão para deixar algo de bom para as pessoas, né, e melhorar a qualidade de vida, enfim, dos locais onde a gente convive. É isso aí. É isso aí. Eu digo mais uma coisinha só, gente. A biblioteconomia não vai morrer, não, tá? Eu sou prova disso. A gente talvez tenha que se ressignificar, se reconstruir, né? De acordo exatamente com os movimentos sociais aí, essas cobranças todas e tal, mas talvez a gente tenha que se transformar em outros bibliotecários, né? Melhores bibliotecários, mas sempre bibliotecários. Eu acho que eu esqueci de gravar o tempo para ver quanto tempo a gente estava aqui conversando. Eu falei, tá tudo bem, os alunos vão ter acesso a esse material. E acho que a gente já pode ir caminhando para os finais, assim, você já deu a sua mensagem final para fechar, enfim, todo esse contexto. E eu separei um livro aqui que eu ia dar uma olhada para me inspirar para conversar contigo. E eu abri uma página que falava de sucesso e de significância, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente veio conversando. Então, assim, porque é mais prazeroso quando você trabalha para que o sucesso seja significativo na vida de alguém além da sua própria. Então, eu acho que quando a gente tem amor pela profissão, né, isso tem significado para a gente, essa significância, né, esse sucesso fica mais, enfim, fica mais condizente quando faz a diferença na vida de outras pessoas, que eu vejo que é o que a gente faz na biblioteconomia, né? Levar para que outros tenham acesso também. Gostei muito. Para fechar nossa conversa, quer deixar mais algum lado? Enfim, tem algo que acaba que surgiu? Não, gente, eu gostei muito, eu agradeço muito. E realmente, eu vou confessar que estava nervosa, eu sou professora de educação de ensino presencial, eu estava um pouco nervosa, mas foi muito gostoso, foi muito, muito bom, e é legal a gente revisitar esses lugares por onde a gente já passou, né? E é isso, gente, sigam o caminho de vocês, façam as escolhas que vocês puderem fazer conscientemente, façam, as que não puderem fazer conscientemente, aproveitem, tirem coisas legais dela, porque vai valer a pena. Vai valer a pena sempre. Façam com a verdade de vocês, eu acho que isso é bem importante. Fernanda, obrigada, primeiramente, por ter aceitado o convite, né, desse desafio que eu sei que as tecnologias nos deixam, né? Lembro que eu comecei a dar aula aqui, o quanto é diferente a forma que a gente passa esse conhecimento também, enfim, as ideias, e eu acho que foi muito significativo, né?
estar aqui conversando com você, trocando essas ideias, porque, enfim, o que eu venho acompanhando no curso com os estudantes também era o que eu queria proporcionar para eles, essa conversa leve, com informações que pudessem contribuir para as escolhas deles que estão chegando na biblioteconomia, que estão se aproximando desse espaço, e que eles, de fato, se sintam pertencentes a essa área do conhecimento, porque a gente precisa de pessoas, né, engajadas, com essa disposição toda. Eu acho que ao tentar, por conhecer essas pessoas que atuam, que já têm uma história na área, né, que já passaram por várias dificuldades, e tiveram muitas alegrias também na área, para que eles se sintam inspirados para construir a trajetória profissional deles, né? Então, fiquei muito feliz com o que a gente conseguiu desenvolver na nossa conversa de uma forma muito leve. Muito obrigada pela sua participação. Tá, obrigada também. E só uma coisa, como a gente faz ao vivo, se você puder, passa para eles o meu e-mail, se eles quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. À disposição de vocês, tá bom? Vou incluir o seu e-mail, se eles tiverem algum contato também, enfim, dúvidas ou até mesmo, eu acho legal enfim, a forma como eles foram tocados, né, com o que a gente compartilhar ou dar esse feedback para outra pessoa importante também, né? Então, se alguém se sentiram instigados ou motivados por alguma questão e quiserem dar esse retorno, também eu vou deixar o seu e-mail disponível para eles. Vai ser ótimo. Então, pessoal, a gente fica por aqui com a nossa palestra e desejo que vocês aproveitem as próximas da semana e qualquer questão é só entrar em contato pelo e-mail da coordenação. Tenham uma boa semana e nos vemos nos próximos eventos. Quer dar um tchau final para eles, Fernanda? Tchau, gente. Sucesso, viu?